Salve, salve, meu povo, minhas povas, senhoras, senhores e suas variáveis. Como é que vão? Tudo beleza? Claro, né? Vamos esperar que sim. Com certeza todos estamos. Por que não, não é? Merecemos. Muito bem, hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais cuidadosa no seguinte sentido. Vamos fazer uma pequena experiência em laboratório. Vamos pegar uma chapa retangular, que de retangular só tem o nome. Ela é um pouquinho deformada, tá certo? Um pouquinho amassada. E nós vamos ter como tarefa medir o comprimento, tá certo? O seu comprimento médio nós vamos calcular e a incerteza nesse comprimento também vamos estimar. A mesma coisa nós vamos fazer com a largura e com a incerteza na largura nós vamos calcular o volume médio. Logicamente, como tarefa final, vamos ter que calcular a sua área e estimar a sua incerteza, tá certo? Simples assim. Vamos pegar uma chapa, vamos medir ela com uma régua. Preste atenção, essa régua é muito especial. Ela é graduada em centímetros, tá certo? E suas marcas estão quase apagadas. Perfeito? Vamos supor que também temos um pouquinho de dificuldade para enxergar. Afinal de contas, usamos um fundo de garrafa como óculos. Percebeu? E você vai reparar que essas dificuldades elas fazem parte da rotina do laboratório. Muitas vezes você vai fazer uma medida de uma peça ou vai medir o comprimento de um elemento e esse elemento apresenta essas dificuldades. Afora o examinador ou o pesquisador, que pode ter um viés de dificuldade para poder enxergar e estimar a casa mais próxima do número inteiro, por exemplo, quando você usa uma régua graduada em centímetros. Pode ter sido meu caso, eu posso ter passado por isso. E você vai ver que uma dificuldade começa, como é que a gente pode lidar, como é que a gente pode trabalhar. Vamos ao prosseguimento então, tá bom? Antes nós vamos apresentar nossa pequena chapa. Aqui na fotografia ela está muito mais bonita, percebeu? Essas fórmulas aqui você já conhece. Aqui é a média no comprimento. Aqui é a média na largura, soma das medidas dividido por n, perfeito? A média você sabe calcular desde que você entrou na escola. Pelo menos esperamos que sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Ahá, aqui está o esqueleto da nossa solução. Tá certo? Você vai perceber que é muito interessante o seguinte. Esse quadro está resumido todas as atividades que nós precisamos fazer. Perfeito? Aqui nós temos a intensidade de cada uma das medidas, com índice de 1 a 4, de 1 a 5, tá certo? E para isso nós vamos fazer uma série de operações aqui mesmo no quadro. E a partir daí nós vamos usar essas fórmulas para estimar a incerteza dessas grandezas, nas medidas e na medida final. Bacana? Muito bem. Então nós temos aqui as 5 medidas realizadas para o comprimento, x, as 5 medidas realizadas para a largura, y, tá certo? Essa quantidade aqui é o desvio, e esse aqui é o desvio quadrático, desvio elevado ao quadrado. O desvio e o desvio ao quadrado, tanto para x quanto para y. Como é que você calcula essa quantidade? Pega a medida individual menos o valor da sua média. Pega a medida individual menos o valor da sua média. Tá certo? Eu já escrevi aqui, perfeito? Já escrevi aqui. E você pegar o valor dessa diferença e elevar ao quadrado. Quando você fizer isso, você vai obter esses números. Perfeito? Você vai obter esses números. Então, como é que é a história? A diferença, o resultado você eleva ao quadrado. A diferença, o resultado você eleva ao quadrado. Perfeito? Então, eu preciso apenas calcular algumas somas. Por exemplo, essa soma do comprimento, se você fizer a continha, você vai achar 65. A soma para a largura, se você fizer com cuidado, vai achar 110. Certo? Você vai achar 110. Tá bom? Beleza? E esta soma aqui é importante, a soma dos desvios elevado ao quadrado. Se você fizer a conta, você vai calcular em 10. E se você fizer a conta aqui também, você vai calcular em 10. Tá certo? Por enquanto é simples, sem maiores dificuldades, nada, tudo tranquilo. Onde é que você vai achar um pouco de dificuldade? É em usar essa expressão aqui agora. Tá certo? Em termos gerais, ela quer dizer o seguinte: a incerteza
da média vai ser o que? A raiz quadrada do somatório de xi menos x barra, x médio, valor médio, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Bom? Então isso significa que você vai pegar esse somatório aqui, tanto para x quanto para y, esses desvios quadrados, vai dividir por n menos 1, 5 menos 1. N é o número de, a quantidade, é o nosso número de elementos. Tudo bem? Tranquilo? Sem dificuldade, né? Então, primeira providência, vamos calcular a média. Então, como é que você faz para calcular a média para x? É 65, percebeu? Dividido, ó, é 65 dividido por 5. Vamos pegar a calculadora, nossa pequena maquininha. Nós vamos calcular então, vamos arrastar para cá. 65, vamos dividir por 5. Bacana? Deu 13, perfeito? Vamos aproveitar e fazer para y. O total deu 110. Total de desvios deu... O total das medidas deu 110, dividido por 5, nós vamos encontrar o valor calculado de 22. Perfeito? Então, a média no nosso comprimento é 13 e a média na nossa largura é 22. Tá bom, gente? Tranquila essa ideia? Até aí bacaninha, né? Onde é que vem a dificuldade agora? Vem a dificuldade para você calcular a soma desses desvios quadráticos. Eu falei para você, pega a diferença individual menos a média e vai somando os resultados finais. Vai somando os resultados finais. Nós achamos o valor 10. Muito bem. Nós achamos o valor 10. Perfeito? Agora que vem um pouquinho mais de sutileza é você calcular a incerteza. Percebeu? Tanto para o comprimento quanto para a largura. Verifique que esse é o mesmo número, tanto para um quanto para o outro. Por quê? Porque a soma dos desvios coincide, é igual. Aqui é 10, aqui é 10. Tá bom? Se você fizer na maquininha, vamos mostrar esse resultado para você, como é que a gente vai obter ele. Nós vamos fazer o seguinte, vamos passar uma raiz, tá certo? Vamos pegar 10 e vamos dividir por n, que é 5, menos 1. Percebeu? Bacana? Olha só como está aqui e olha só a fórmula. Teclando sinal de igual, vai dar raiz de 10 sobre 2, que nada mais é que 1,58, né? Ó, coincidido bacana com o número que você tem aqui. 1,58, 11, 388, 3. Bacana a ideia? Curtiu? Legal? Então, joia. Então, recapitulando brevemente, calcula a somatória dos desvios elevado ao quadrado, tá certo? Nesse caso coincidiu, mas tem outras experiências que são diferentes. Basta apenas você mudar um número aqui, por exemplo, se você vier aqui e colocar, por exemplo, 25, o resultado vai ser outro. Percebeu? O resultado vai ser outro. Então, vamos manter o 24. Muito bem, muito bem. Feito isso, agora que vem o mais importante, a etapa talvez mais importante, eu quero que você preste bem atenção. Não precisa ficar assustado ou assustada, é assim mesmo. Laboratório tem dessa. E olha que eu simplifiquei os números, hein? Olha que deixei os números bacana, até porque a régua era muito ruim. Era na escala de centímetros, o examinador também não estava muito legal. Usava óculos fundo de garrafa, deu nessas medidas que você está encontrando aqui, percebeu? Né? Percebe, né? De 13 centímetros para 15, de 20 para 24, camarada não devia estar muito bacana não da vista. Fora a régua que não tinha escala. Bacana. Muito bem. X 13, Y 22, comprimento vezes largura, você tem a área. Então aqui está a área 286. Perfeito? A incerteza em x são números iguais, eu resolvi arredondar, né? Não vamos brigar por centavos. 1,6 ou 1,6 está de bom tamanho. Temos a medida para x e para y, está aqui registrado. Muito bem.
Qual é a nossa dificuldade agora? Nossa dificuldade é calcular a incerteza nessa área. Percebeu? Sigma A é igual a A vezes raiz quadrada, sigma x sobre x ao quadrado, mais sigma y sobre y ao quadrado. Bacana? A é a área, sigma x é a incerteza no comprimento, x é o comprimento, sigma y é a incerteza na largura, dividido pela medida da largura. Bacana? Joia. Colocando os números na fórmula, bonitinho, tá certo? Eu vou mostrar para você como é que você pode colocar ela na calculadora. Qualquer calculadora científica que se preze, com certeza faz essa conta para você, tá bom? Beleza? Vamos lá com calma, com cuidado. Como sempre eu gosto de dizer, não tenha pressa para colocar os números na maquininha. Vamos apagar esses resultados. Vamos lá. Sigma A, 286. 286. É a área. Vezes. Vamos abrir a chave da raiz aqui, olha. Vem aqui na raiz, abrindo a raiz. Vamos abrir dois parênteses, que eu preciso. E vamos colocar os dados. 1,6, 1,6. 1,6 dividido por 13. Beleza? Esse número você vai levar ao quadrado. A incerteza no comprimento dividido pelo comprimento ao quadrado. Perfeito? Mais, olha, procedimento semelhante. Incerteza na largura 1,6. 1,6 dividido por 22, que é a medida da largura eleva ao quadrado. Fecha um parênteses aqui, tá certo? Vamos pedir para a maquininha fazer a conta. Vamos lá. Deu 40, 886, 18, 349, certo? Então vamos registrar esse resultado aqui, tá certo? Vamos registrar esse resultado aqui. Deu 40,886, tá certo? 886, 6183. Bacana? Olha só, podemos arredondar esse número a 41, beleza? Vamos arredondar esse número para 41. Então a gente pode escrever o nosso resultado final da seguinte forma, olha, presta lá, olha lá, atenção, 286, 286, tá certo? Vamos dar o espaço, mais 41 centímetros quadrados, tá certo? Então nosso resultado final, a nossa chapa ela tem uma área de 286, mais ou menos 41 centímetros quadrados, para mais ou para menos. Muito bem, um comentário que eu quero fazer aqui só para finalizar, essa conta aqui você fez para a área, veja bem, se você tivesse uma caixa, então teria comprimento, largura e altura, você teria um terceiro termo na raiz, o procedimento seria exatamente igual, tá certo? Então se você aprender bem calcular a área e usar a fórmula da incerteza para uma chapa retangular, teoricamente, se você colocar os números bacaninhas, certinho, e usar esse procedimento, você consegue calcular até para um cubo. Perfeito? Só colocar um termo a mais. Percebeu? Importante notar que nós temos a área, olha lá, centímetros quadrados, porque a chapa foi medida em centímetros. Perfeito? Então, recapitulando, temos aqui a nossa chapa que nós medimos, comprimento e largura, coletamos os dados, calculamos desvio quadrado elevado ao quadrado, tá certo? Os desvios quadráticos são iguais no nosso caso, calculamos a média, a soma desses desvios, finalizamos com a incerteza no comprimento e na largura, nesse caso o número é igual, mas pode ser diferente, tá certo? E em seguida calculamos a área e a sua respectiva incerteza. Olha só que bacana, olha só, sua respectiva incerteza. Legal? Eu sei que você ainda está espantado ou espantada, mas nada como uma boa prática, um bom número de exercícios não ajude você a melhorar.
tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, deixe nos comentários, tá bom? Muito obrigado por acompanhar e nos vemos numa próxima ocasião. Até lá!